Um grupo grande de oposição dentro do Corinthians anda preocupado com a possibilidade da grana da venda do Pedrinho desaparecer dos cofres alvinegros. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou detalhes sobre essa história. Quero te falar sobre Marco Aurélio Cunha, que enfim se admitiu como um pré-candidato à presidência do São Paulo. Preciso te atualizar também sobre a dívida envolvendo o Santos e o Hamburgo, que pode render uma punição ao Peixe, com perda de pontos. Qual é o valor exato dessa dívida? E para finalizar, bastidores quentes do Campeonato Carioca. Botafogo e Fluminense garantem que não vão jogar, mas o campeonato, na teoria, recomeça em 14 de junho. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Queria começar esse vídeo pedindo para você deixar um like, se inscrever no canal e acionar o sininho. É importante que você acione o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E por falar em live, às 8h30 dessa terça-feira, 8h30 da noite, obviamente, o Sérgio Rodrigues, novo presidente do Cruzeiro, foi eleito na quinta-feira da semana passada, vai participar de uma live para responder as perguntas que você quiser sobre o futuro do Cruzeiro. E antes de passar as informações, quero lembrar que você tem até as 13h20 desta terça-feira para participar do campeonato do bolão do canal do Nicola. Você, se mandar bem, vai ganhar uma camisa do time do seu coração. Todos os detalhes estão disponíveis para quem já é membro do canal do Nicola aqui na comunidade. Se você ainda não é membro, vire membro do canal do Nicola, aperte no botão comunidade aqui dentro e você vai ter todas as informações para como participar do bolão. Bora começar o vídeo falando sobre Marco Aurélio Cunha, que admitiu na noite dessa segunda-feira que é pré-candidato à presidência do São Paulo. Foi a primeira vez que o dirigente reconheceu que tem vontade e que pode sim ser candidato à presidência do São Paulo. A gente tinha essa suspeita, mas ele nunca havia declarado de forma pública, de forma aberta. Como é que funciona o momento eleitoral de São Paulo por agora? A eleição está marcada para o fim dessa temporada, para o fim do ano, e o Júlio Casares será o candidato da situação, apoiado por uma série de grupos. Promete vir uma candidatura bem forte. A oposição ainda não se definiu e vai provavelmente tomar essa decisão em mais ou menos um mês, quando deve ocorrer uma espécie de mini eleição entre os opositores. Existem alguns nomes disponíveis para a oposição, um deles é do Marco Aurélio Cunha. Roberto Natel é outro candidato, é outro possível postulante para representar a oposição, além do Jaime Franco, que já foi, por exemplo, o diretor de marketing do São Paulo. Desses três nomes deve surgir alguém que será apoiado pela oposição para concorrer contra o Júlio Casares. Marco Aurélio Cunha, nessa entrevista ao Pretzel, admitiu que tem vontade de ser presidente, mas vai depender da vontade dos conselheiros que formam o grupo da oposição. Vale lembrar que no São Paulo a eleição é meio diferente. Os sócios elegem um determinado número de conselheiros, serão 100 conselheiros eleitos no fim desse ano, e esses 100 conselheiros se juntam a outros 160, que são conselheiros vitalícios. Esses 260 conselheiros do Tricolor é que elegem, é que apontam quem vai ser o presidente do São Paulo para substituir o Leco. Esse mandato começa a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Quero te atualizar agora sobre a dívida do Santos com o Hamburgo referente à compra do Kleber Reis, aquela mesma dívida que determinou uma punição imposta pela FIFA ao Peixe, que impede que o clube inscreva novos jogadores, Robinho, Ricardo Oliveira e qualquer outro jogador que o Pérez quiser contratar. Não há essa possibilidade enquanto não houver um acordo entre o Santos e o Hamburgo. Muito se fala a respeito dessa situação, mas até agora ninguém trouxe dados precisos sobre o valor da dívida do Santos para com o time alemão. Muita gente especula 2,5 milhões de euros, 3,5 milhões de euros, mas o Pedro Doria, que concedeu uma entrevista longa na live do Nicola na última sexta-feira, trouxe esses números com exatidão. De fato, a dívida do Santos com o Hamburgo é de 2,5 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 15 milhões de reais. Pouco menos do que 15 milhões de reais. Mas o Hamburgo também cobra, para fechar um acordo com o Santos, o pagamento de mais 2 milhões de euros ou 12 milhões de reais como multa pelo não cumprimento de uma série de acordos que o Santos fez com o time alemão e que não foram nunca realizados ou cumpridos. Então, a exigência hoje do Hamburgo é de 4,5 milhões de euros para dar como certo um acordo com o Peixe. Esses 4,5 milhões de euros equivalem a 27 milhões de reais. E o José Carlos Pérez, o presidente do Santos, tenta convencer os alemães a abrirem mão desses 12 milhões de reais de multa para pagamento dos 15 milhões de reais que de fato o Santos deve, referentes à compra do zagueiro Kleber Reis. A julgar pelos primeiros contatos com o Hamburgo vai ser difícil a redução ou a retirada dessa multa. O Hamburgo está muito incomodado com toda a demora do Santos e agora conta com o respaldo da FIFA, que já decidiu por uma primeira punição para o Santos.
Qual que é o grande risco de toda essa história? Além de ficar impossibilitado de contratar jogadores durante toda a temporada, é possível que nos próximos dias o Comitê Disciplinar da FIFA determine uma outra punição ao Santos. Ou melhor, ele determina um prazo para que o Santos se acerte com o Hamburgo. Se esse período terminar e ainda não houver um acordo entre as partes, o Santos vai sofrer uma nova punição mais pesada do que a proibição da inscrição de jogadores. O mais natural seria uma perda de 3 a 6 pontos no Campeonato Nacional em disputa, ou seja, no Campeonato Brasileiro. E isso poderia acontecer, por exemplo, nas próximas semanas ou meses. Vale lembrar que o período que a FIFA costuma determinar para que exista um acordo é de 30 a 90 dias, ou seja, o Santos corre risco de em pouco tempo acabar tomando uma punição um pouco mais pesada do que essa de não poder inscrever jogadores. O Santos alega que não tem os 4,5 milhões de euros, que se esforça para pagar esses 2,5 milhões de euros. Vamos ver, vou acompanhar de perto essa história para trazer as novidades para você. A polêmica anda rolando solta entre os clubes grandes do futebol do Rio de Janeiro. Desde domingo, quando houve uma reunião dos clubes que participam da primeira divisão com a Prefeitura do Rio, passando por um novo encontro virtual numa videoconferência que aconteceu nessa segunda e determinou a volta do Campeonato Carioca em 14 de junho. Sim, o Campeonato Carioca parece ser o primeiro estadual a voltar, ainda que essa data não seja definitiva e sim uma ideia. A tendência é que o Campeonato Carioca seja retomado ainda na primeira quinzena do mês de junho, o mês que já está por começar, apesar dos índices altíssimos de óbitos e de casos do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Essa decisão agradou ao Flamengo, ao Vasco, contou com a aprovação de todos os times pequenos do Campeonato Carioca, mas teve a discordância de Fluminense e Botafogo, que estão prometendo fazer o possível e o impossível para impugnar o restante da realização do Campeonato Carioca. Eles chegaram a alegar que essa mudança no regulamento, que essa antecipação da competição, sem o aval dos dois clubes, é algo inconstitucional, algo ilegal, porque eles alegam que o regulamento do Campeonato Carioca impede que qualquer decisão desse tamanho seja tomada sem unanimidade. Botafogo e Fluminense votaram contra. A FERJ, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, tem um entendimento diferente e ela lembra que o artigo 14, permite a mudança por, abre aspas, ocasiões nas quais se verificar a existência de caso fortuito ou de força maior, fecha aspas. Esse motivo de força maior é a pandemia do coronavírus e mesmo sem ter a concordância de todos os clubes, ou seja, sem ter a unanimidade, a FERJ se sente confortável para determinar a volta do campeonato em 14 de junho, mesmo sem a concordância de dois grandes. Conversei com um homem forte do futebol do Botafogo, o Carlos Augusto Montenegro, e ele me contou que a ideia do Botafogo é aceitar que a volta aos treinos aconteça somente a partir de 1º de junho, com a possibilidade de o retorno do campeonato a partir de 28 de junho ou 4 de julho, dependendo do avanço ou não da doença, no caso do coronavírus. Já a ideia da FERJ é de que os times voltem a treinar já nessa terça-feira, até para que exista tempo hábil para que no dia 14 de junho todo mundo esteja à disposição. E você pode estar se perguntando onde é que vai se jogar no Rio de Janeiro com um estágio tão avançado da doença. Foram mais de 3 mil pessoas morrendo no Rio de Janeiro. Existe a alternativa, a possibilidade que está sendo estudada entre a FERJ e os clubes do Campeonato Carioca de que esse campeonato seja terminado em outro estado. Uma das alternativas seria Brasília. O Jair Bolsonaro e o governador do Distrito Federal já colocaram, por exemplo, o Mané Garrincha à disposição para a realização do término do Campeonato Carioca. Então, temos que aguardar cenas dos próximos capítulos. O que eu posso te contar é que Botafogo e Fluminense vivem momentos de muita tensão, especialmente contra Flamengo, Vasco e a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Quero te contar agora sobre a preocupação de um grupo de opositores do Corinthians, um grupo grande de conselheiros, tá todo mundo de olho na grana da venda do Pedrinho. Você vai lembrar que o Corinthians vendeu o Pedrinho para o Benfica por 20 milhões de euros. Esses 20 milhões de euros hoje equivalem a 118 milhões de reais. O Corinthians tem direito a 70%, o Will Dantas, empresário do Pedrinho, tem direito a outros 30%. Mas existe um acordo entre o Will Dantas e o Corinthians para que o Corinthians, nesse primeiro momento, fique com 100% do dinheiro e mais para frente devolva essa grana, esses quase 35 milhões de reais, para o Will Dantas um pouquinho mais para frente. Aí você pode estar lembrando, pô, mas esse pagamento não seria feito em várias parcelas? Sim, a ideia do Benfica era pagar em 4 anos, para que o Corinthians e o Will Dantas recebessem os 118 milhões de reais. Mas o Corinthians já conseguiu um acordo num banco do exterior para que receba essa grana, talvez ainda nessa semana. Óbvio que não serão esses 118 milhões de reais. Quando você antecipa recebíveis distantes de 2, 3, 4 anos, o banco fica com uma taxa por ter antecipado esse dinheiro para você. O
Corinthians aceitou essa antecipação, aceitou perder dinheiro por conta do fluxo de caixa, por conta de todas as dificuldades. E é aí que entra a preocupação dos opositores, dos conselheiros, membros da oposição, entre eles pessoas muito próximas do Mário Golbi. A preocupação é de que o André Sanches utilize essa grana para fortalecer o elenco, de olho na eleição de dezembro. A lógica seria mais ou menos a seguinte: vou contratar 4, 5 jogadores que vão transformar o Corinthians em um candidato à disputa do título do Campeonato Nacional, vou terminar o ano bem com a galera e vou conseguir eleger um sucessor. O André Sanches não pode concorrer à presidência, a reeleição no Corinthians está proibida pelo estatuto do clube, mas se o time for bem dentro de campo, aquele que o Andrés indicar pode ter mais chances de vitórias na eleição. E por isso que os opositores querem lastrear essa grana. Eles estão tentando pensar em medidas para entender como é que o Corinthians pretende utilizar esse dinheiro. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com o Andrés para saber como é que ele vê essa questão, essa preocupação dos opositores em relação à grana do Pedrinho. E o Andrés fez uma revelação importante. Ele assegurou que o Corinthians terminará essa temporada com superávit. Algo bem diferente da temporada passada, quando o Timão registrou um déficit de 177 milhões de reais, ou seja, fechou no vermelho com um prejuízo de quase 200 milhões de reais. O Andrés também assegurou que vai utilizar quase toda essa grana que entrará nos próximos dias para acertar uma série de pendências com o atual elenco. O Corinthians deve, nesse momento, por exemplo, férias de dezembro, o residual de 15% das férias do mês passado, do mês de abril, tem também os salários de maio que vencem nos próximos dias, tudo isso precisa ser pago para o elenco, além de uma série de fornecedores, comissões, entre outras coisas. O Corinthians também precisa regularizar o mais rápido possível o fundo de garantia dos atletas e dos funcionários. Vários desses casos estão abertos desde a temporada passada e isso pode inclusive ocasionar punições pesadas ao Corinthians. Então, o Andrés assegura que essa grana vai servir para colocar a casa em ordem. Os opositores estão preocupados que o Andrés ignore esse acerto de contas interno para promover um baita fortalecimento do elenco, de olho na eleição de dezembro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria passar para vocês na manhã dessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola Bem Fácil, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, esse aqui que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Nessa terça-feira, a partir das 8h30 da noite, tem live com Sérgio Rodrigues, presidente recém-eleito no Cruzeiro. Vamos conversar sobre as contas do clube e tudo mais. E para fechar, queria fazer um lembrete importante. Termina nessa terça-feira, a partir da 1h20 da tarde, o prazo para você participar do bolão do Nicola. Como é que funciona o bolão do Nicola? A cada rodada no campeonato alemão ou nos campeonatos estrangeiros, eu vou mandar os palpites para vocês e vocês vão responder os palpites, quais os resultados dos jogos que eu vou mandar para vocês. Super simples, basta virar membro do canal. Para virar membro é só apertar o botãozinho aqui embaixo, esse botãozinho azul escrito Seja Membro. Assim que você virar membro, você entra na comunidade do canal do Nicola, vai procurar uma postagem em que eu peço os palpites para vocês sobre a segunda rodada do bolão. Vocês respondem a esses palpites com os números, com os placares que vocês acham e eu vou contabilizar a vitória, os resultados certos e tudo mais. Aquele que vencer 6 rodadas no nosso bolão vai ter direito a escolher uma camisa do time do coração.